Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. A casa de campo dos Martins ergue-se majestosa no alto de uma colina, suas paredes de pedra testemunhas silenciosas das gerações que passaram por ali. Edna Martins, uma mulher de 65 anos, com cabelos grisalhos que caem em ondas suaves sobre seus ombros, percorre os corredores com a familiaridade de quem conhece cada canto da casa. Sua rotina matinal é marcada pela calma e pela serenidade, um reflexo de uma vida dedicada ao ensino e ao cuidado de sua família. Mas, desde a chegada de Lilian Campos, a tranquilidade de sua vida foi substituída por um inquietante desconforto. Lilian, com seus 35 anos e uma beleza imponente que contrastava com a simplicidade de Edna, entrou na vida da família como uma tempestade inesperada. Ela havia conquistado o coração de Daniel, o filho único de Edna, com uma rapidez que deixou a mãe em alerta. O casamento de Daniel e Lilian havia sido uma alegria contida para Edna, pois, apesar de gostar do rapaz, ela sentia que havia algo de errado no comportamento de sua nora. A própria Lilian parecia carregar um ar de superioridade sutil, uma atitude que Edna não conseguia ignorar. Edna observava os pequenos sinais de que Lilian estava gradualmente se infiltrando na vida de sua família, manipulando situações para colocar Daniel contra sua mãe. Lilian fazia questão de aparecer sempre perfeita e encantadora na frente de outros, mas suas ações por trás dos bastidores eram bem diferentes. Ela frequentemente apresentava a Edna uma cortesia fria, quase formal, que fazia a atmosfera entre elas ainda mais tensa. A manhã amanhecia tranquila na grande casa de campo, cujas janelas amplas deixavam entrar os primeiros raios de sol, tingindo os cômodos com um brilho suave e cálido. No entanto, apesar da serenidade aparente, Edna Martins sentia um peso crescente sobre seus ombros. A vida familiar estava longe de ser pacífica, algo estava errado, e a causa disso era Lilian Campos, a nora que Edna tinha aceitado com um misto de esperança e ceticismo. A rotina matinal era uma das poucas oportunidades que Edna tinha para observar a dinâmica entre Lilian e Daniel sem interrupções. Enquanto a casa se enchia do aroma do café fresco e do som de talheres e pratos, Edna se dirigiu à cozinha, onde Lilian estava preparando o café da manhã com um capricho exagerado que, para Edna, parecia disfarçar uma intenção menos inocente. Lilian, de frente para o fogão, movia-se com uma precisão quase ritualística. Seus movimentos eram metódicos e rápidos, mas havia algo na maneira como ela manejava a colher de açúcar que despertava a desconfiança de Edna. Observando de longe, Edna notou a forma como Lilian parecia escolher a dedo os ingredientes, uma ação que inicialmente parecia banal, mas que agora começava a assumir um tom de malícia. Daniel entrou na cozinha, ainda sonolento, e se sentou à mesa com um suspiro cansado. Lilian imediatamente se aproximou, oferecendo-lhe uma xícara de café. A maneira como ela o servia, com um sorriso radiante e um olhar quase furtivo, fez com que Edna se sentisse inquieta. A tensão na atmosfera era palpável. Edna notou que Lilian passava mais tempo do que o habitual preparando o café, ajustando a temperatura da água e mexendo a mistura com uma precisão que parecia excessiva. A mente de Edna estava a mil, reavaliando todas as interações anteriores que tivera com Lilian. Ela lembrava-se de momentos em que Lilian usava palavras cortantes e sutis para criticar suas escolhas e opiniões, tentando minar a confiança de Daniel em sua mãe. As pequenas mentiras e as insinuações constantes haviam começado a formar um padrão, uma rede de manipulação que Edna começava a perceber com mais clareza. Sentia que havia algo mais profundo e mais perigoso em jogo. Enquanto observava a cena, Edna decidiu que precisava agir. Não podia deixar que a situação se desenrolasse sem uma intervenção direta. Com um ar de decisão, ela se aproximou da mesa onde Daniel estava se preparando para beber o café. Lilian, com um sorriso que não conseguia esconder a tensão subjacente, tentou entregar a xícara a Daniel, mas Edna tomou a iniciativa. Daniel disse a Edna com um tom firme: "Espere um momento. Eu preciso falar com Lilian." Seus olhos encontraram os de Lilian, que imediatamente se fecharam, tentando esconder qualquer sinal de culpa. O ambiente ficou carregado de uma tensão palpável enquanto Edna se virava para Lilian, a mão ainda segurando a xícara de café. Lilian continuou: "Edna, há algo que eu preciso saber. Vi você mexendo no café de Daniel de uma maneira que não me pareceu normal. O que você está tentando esconder?" Sua voz estava cheia de uma determinação que fazia com que Lilian se contorcesse visivelmente. Lilian hesitou, o sorriso desaparecendo de seu rosto. "O que você quer dizer com isso, Edna?" Sua voz tremia ligeiramente, mas tentava manter a compostura. Edna não se deixou intimidar.
eu vi você colocando algo no café. O que era aquilo? Seus olhos estavam fixos em Lilian, observando cada movimento dela, cada microexpressão. Lilian tentou desviar o olhar, mas Edna estava implacável. Se você não se importar, tome um pouco do café que preparou para Daniel. Vamos ver se há algo de errado, Edna sugeriu, sua voz carregada de uma mistura de desafio e autoridade. Lilian hesitou, seu rosto palidecendo visivelmente. A sensação de ser exposta era inescapável. Com relutância, ela pegou a xícara e a ergueu, mas sua mão tremia. O ambiente estava carregado de uma tensão quase elétrica, e Daniel, agora completamente acordado e atento, observava com uma mistura de confusão e preocupação. Com um gesto final de desesperada resistência, Lilian colocou a xícara de volta na mesa e olhou para Edna com um olhar que misturava desdém e raiva. Muito bem, ela finalmente admitiu, sua voz carregada de amargura. Você descobriu o meu plano. A verdade é que eu estava tentando incapacitar Daniel. O pó que coloquei no café não era apenas açúcar. Eu planejava usar isso para conseguir acesso à herança e fugir com meu amante. O choque e a incredulidade em Daniel eram evidentes. Ele olhou para a mãe e depois para Lilian, sua expressão passando de descrença a dor. Edna, apesar do alívio por ter descoberto a verdade, sentiu seu coração apertado ao ver o filho lutando com a traição que acabara de descobrir. A revelação deixou uma sensação amarga no ar, e Edna percebeu que o caminho para restaurar a confiança e a normalidade seria árduo. No entanto, ao confrontar Lilian e revelar sua verdadeira face, Edna tinha dado o primeiro passo em um caminho de recuperação e justiça. O que viria a seguir seria a prova final da resiliência de sua família e da verdade que ela havia defendido com tanto empenho. Daniel, eu queria garantir uma vida confortável para mim mesma. A verdade é que eu nunca quis você, só o seu dinheiro. Eu estava apenas esperando o momento certo para agir. As palavras de Lilian foram como uma facada no coração de Daniel. O choque e a descrença dominaram seu rosto enquanto a verdade se desdobrava diante dele. Edna observou, com um misto de tristeza e alívio, enquanto Daniel enfrentava a dura realidade das ações de Lilian. A tensão, uma vez palpável, agora se transformou em um silêncio profundo e desconfortável, marcando o início de uma crise que colocaria à prova o verdadeiro tecido da família Martins. O choque e a incredulidade passaram pelo rosto de Daniel, seu corpo congelado em um estado de atônita paralisia. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, a verdade agora exposta com um impacto devastador. Edna sentiu um misto de tristeza e satisfação, sabendo que tinha feito certo, mas lamentando profundamente a dor que isso causaria a seu filho. Daniel finalmente se virou para Lilian, seu rosto, uma máscara de desilusão e raiva. Como você pôde, Lilian? Tudo isso foi uma mentira? Como você pode ser tão cruel? A discussão que se seguiu foi um turbilhão de acusações e explicações, a voz de Daniel repleta de dor e raiva. Lilian tentou se defender, mas suas palavras eram vazias diante da magnitude de sua traição. O confronto foi intenso e emocional, e enquanto Lilian era confrontada com suas próprias mentiras, Daniel se viu forçado a confrontar a realidade amarga da pessoa com quem havia se casado. A sala, que antes estava cheia de esperança e familiaridade, agora parecia um campo de batalha silencioso, marcado pelas cicatrizes de uma traição profunda. Imediatamente, Daniel expulsou Lilian de sua casa, decidido a esquecer todo o mal que ela causou em sua vida. Mãe, Daniel começou, a voz rouca e carregada de emoção reprimida, eu não sei como começar a pedir desculpas. Edna respirou fundo, seus olhos fixos em Daniel com uma mistura de dor e compaixão. O tempo parecia esticar, cada segundo passando lentamente enquanto ela avaliava o que dizer. A responsabilidade de ajudar a curar as feridas causadas pela traição de Lilian agora recaía sobre ela. Daniel, Edna disse com uma voz firme, mas gentil, não há palavras que possam apagar o que aconteceu. Mas eu preciso que você saiba que, apesar da dor, eu estou aqui para você. O que Lilian fez foi cruel e manipulador, mas eu quero que possamos superar isso juntos. Daniel ergueu o olhar, encontrando a sinceridade no rosto da mãe. Ele estava à beira das lágrimas, o peso de suas ações e decisões pesando mais do que ele poderia expressar. Eu não posso acreditar que fui tão cego, mãe. Eu deveria ter ouvido você. Todo o tempo você estava certa, e eu estava tão obcecado em fazer Lilian feliz que não percebi o que estava acontecendo. A voz de Daniel tremia, cada palavra um reflexo de seu arrependimento.
Edna se aproximou e colocou a mão suavemente sobre a de Daniel, oferecendo um gesto de conforto. O toque era uma promessa silenciosa de que, apesar das dificuldades, a conexão entre eles ainda permanecia intacta. O que importa agora é que estamos aqui, tentando corrigir o que foi quebrado, Edna respondeu com um tom de esperança. Eu entendo a dor e a culpa que você sente, mas precisamos seguir em frente. A verdade veio à tona, e agora devemos encontrar uma maneira de reconstruir o que foi destruído. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, a atmosfera pesada com as emoções não expressas. Daniel finalmente pegou a xícara de café, levando-a aos lábios, mas sem realmente beber. Era mais um ato simbólico de tentativa de voltar à normalidade do que uma necessidade real de cafeína. Mãe, como podemos consertar isso? Daniel perguntou, a voz cheia de desespero. Primeiro, precisamos nos dar tempo, Edna respondeu. Não há uma solução rápida para isso, mas podemos começar pelo entendimento e pelo perdão. A confiança precisa ser reconstruída, e isso leva tempo. Precisamos ser pacientes um com o outro e com nós mesmos. Enquanto conversavam, o ambiente ao redor parecia começar a se aquecer novamente, como se a luz do sol que entrava pelas janelas começasse a dissipar as sombras de incerteza e dor. Edna e Daniel se sentaram à mesa, finalmente começando a partilhar um café que, embora simples, simbolizava o início do processo de cura. A jornada para reconstruir o relacionamento seria longa e repleta de desafios, mas Edna e Daniel estavam dispostos a enfrentar isso juntos. A verdade e a lealdade, que tinham sido temporariamente eclipsadas pela traição, agora se tornavam o alicerce sobre o qual eles começariam a reconstruir suas vidas e seu vínculo. O futuro ainda era incerto, mas a determinação de avançar e curar estava finalmente firmemente enraizada em seus corações. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!